Agora chegou a vez de Urubici. Embora pouco conhecida, possui as mais belas paisagens da Serra Catarinense, além de diversas atrações que prometem um forte crescimento no turismo local. Assim, siga conosco e conheça esta cidade. A Serra do Corvo Branco é uma estrada cênica, formada por um emaranhado de escarpas e montanhas na divisa de Urubici e Grão-Pará. No início da descida, fica o maior corte em rochas do Brasil, com 90 metros de altura. A Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco são as duas mais conhecidas das serras de Santa Catarina. E isso se deve à geografia bastante acidentada e grandes diferenças de altitude por onde as estradas tiveram que passar. As primeiras tentativas de construção para esta difícil estrada começaram no final dos anos 50, com diversas operações frustradas que ao longo dos anos chegou até ser considerada impossível sua execução. Mas a insistência prosperou e finalmente no dia 19 de fevereiro de 1980, tornou-se realidade a passagem pela Serra do Corvo Branco. E este trecho atualmente está sendo alargado e pavimentado. Assim, provavelmente continuará interditado até o final de 2025 e certamente resultará em mais um forte ponto turístico nas serras catarinenses. A serra é um trecho da rodovia SC-370, situada numa região de topografia acidentada, de fendas e montanhas íngremes entre os municípios de Urubici e Grão-Pará. O aeroporto de Florianópolis é o mais próximo para se chegar em Urubici. O percurso mais próximo é pela BR-282 e, ao passar por Bom Retiro, pegará a SC-110, totalizando 184 quilômetros. Mas quem quiser aproveitar também a Serra do Rio do Rastro, serão 313 quilômetros até Urubici. Pegará a BR-101 e, ao chegar a Tubarão, pegará a SC-390, tendo ainda a opção de dar uma passadinha por São Joaquim. Altos do Corvo Branco é uma atração recente de Urubici que, ao chegar à fenda, nota-se um acesso que continua a subir até chegar ao platô na área superior da serra. E aqui nós estamos nos altos das serras do Corvo Branco. Olhe quanta beleza! Os mirantes de vidro são próximos e podem ser acessados a pé, e a sensação de estar suspenso em um mirante de vidro, apreciando a imensidão da natureza ao seu redor, é realmente especial, com uma altitude de 1.470 metros e uma visão privilegiada na mesma altura das nuvens, proporcionam uma imersão na paisagem, permitindo a apreciação da grandiosidade desta região. A grandiosidade da natureza se revela em paisagens deslumbrantes, lembrando-nos de sua força que transcende a nossa compreensão.
primeiros moradores da região, que eram europeus, ao avistarem uma grande ave que fazia seus ninhos no alto da serra, imaginaram que seria o corvo branco que existe na Europa, mas posteriormente acabou-se descobrindo que era o urubu-rei, com sua plumagem branca e somente alguns detalhes coloridos, uma ave encontrada desde o México até a Argentina, e que no final das contas acabou ficando como Serra do Corvo Branco, e eu também concordo que o nome ficou melhor. A parte mais crítica e bonita da estrada pertence ao município de Grão-Pará. Tem 600 metros, com curvas de 180 graus, onde caminhões e ônibus precisam manobrar para passar. Daqui se tem uma visão da serra até o mar, através de 6 mirantes com vista panorâmica para diferentes pontos. De Urubici até o alto da Serra do Corvo são 30 quilômetros, e para se chegar aos mirantes que são mais distantes, se tem disponível os ônibus de apoio do parque, que levam os turistas pelo platô em direção ao Morro da Pirâmide, que vemos ao fundo, e que impressiona pelas suas linhas simétricas, mas, infelizmente para nós, o tempo foi fechando e não conseguimos mais aproveitar estes mirantes, o que é muito comum em dias de nebulosidade, pois as nuvens chegam muito rápido. O parque conta com infraestrutura completa, com restaurante e banheiros, e ao entrar na recepção encontramos o vigia, que pelo visto teve muito trabalho à noite. Vindo da Serra do Rio do Rastro ou de São Joaquim, na descida da serra temos esta vista para a cidade de Urubici. Urubici, nome proveniente da língua indígena que significa Mãe das Águas Frias, é um município com seus 11 mil habitantes. Fica a apenas 60 quilômetros de São Joaquim, a uma altitude de 918 metros, rodeado de montanhas, e nelas se espalham diversas e belas atrações naturais. Este é o principal destino das Serras de Santa Catarina e vem recebendo muitos turistas todos os meses e principalmente aos finais de semana. Suas atrações podem ser visitadas em qualquer época do ano, e para quem quiser pegar frio, ver geadas e possivelmente neve, deve vir no inverno, entre junho e agosto, pois nesta época as temperaturas na cidade podem chegar a menos 5 graus e no alto das montanhas ainda menos. A Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, inaugurada em 1973, é uma das maiores igrejas do estado, de influência gótica em seu estilo arquitetônico, o que pode ser percebido nos arcos da igreja, e chama atenção pelos vitrais coloridos acima de suas 4 entradas. Esse é o Parque Mundo Novo, que fica a 8 quilômetros da cidade de Urubici. O Parque Novo Mundo, com sua bela cascata do Avencal, que é formada pelo Riacho do Funil, em uma grande parede rochosa em semicírculo de paredes de diferentes texturas e cores, que se misturam ao verde dos musgos com as avencas que dão o nome à cascata.
Esta é a belíssima Cascata do Avencal. Ela tem 100 metros de queda livre e é a principal atração deste lindo parque. A atração é a Sky Bike, com 290 metros de extensão, que desafia em pedalar sobre o abismo da cachoeira. Nesta área está instalado também um pêndulo para os que gostam de extrema adrenalina e somente indicada para os mais corajosos. O parque tem diversas trilhas em que você pode passear em meio às araucárias. E a você que ainda não é nosso inscrito, aproveite este momento para se inscrever e seguir conosco pelas atrações turísticas catarinenses. A Cachoeira Mundo Novo fica a cerca de 1 quilômetro de distância da Cascata do Avencal, mas dentro da área do parque. Então aqui ainda dentro do parque tem esta área lindíssima que é conhecida como a área dos Xaxins Gigantes. No final da trilha de Xaxins, chega-se à Cachoeira Mundo Novo, com altura entre 40 e 50 metros. Existem lugares e momentos que não devem ser esquecidos jamais. E este é um daqueles lugares para guardar no coração e jamais se esquecer. A visita à região foi de somente um dia, mas para quem quiser ficar mais tempo, poderá ir ao Morro da Igreja e ver a Pedra Furada, o belo Morro do Campestre, a grandeza do Cânion Espraiado, a Cachoeira Papuã e diversos outros locais que podem ser explorados. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e para o próximo vídeo teremos a cidade de Florianópolis.